A inteligência artificial cria, erra, diverte e levanta dúvidas sobre o futuro. A IA já está presente em ações de marketing, desafia gigantes da tecnologia, mas será que estamos diante de uma bolha? No Real Tech de hoje, o Igor Lopes mostra o que está por trás dessa nova onda digital. Oi, Igor, muito bom dia para você, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Eric. Bom dia a você que está nos assistindo também. Prazer tê-lo aqui no Real Time, viu? Obrigado. Ô, Igor, o ChatGPT-5 e o modo agente lançados pela OpenAI mostraram algumas evoluções, né, na forma como interagem com as pessoas. O que isso revela sobre a maturidade da tecnologia hoje? Vamos lá, Eric. Primeiro, vamos explicar para o pessoal o que é agente de IA, né? E quais são essas novidades que chegaram aí no ChatGPT. Desde julho, ele está trazendo essa nova feature, né? Essa nova maneira de buscar as coisas na internet, que não só entregam aquela resposta para você, mas também executam alguma ação. Então, se você entrar no ChatGPT hoje e em outras ferramentas também de inteligência artificial, pedir para ele reservar uma mesa no restaurante para você, ele vai, de fato, reservar a mesa no restaurante. Isso está acontecendo aqui, inclusive, em São Paulo. Ele vai buscando ali na internet e você vai vendo todos os passos, né? Ele pega, de repente, um site que é de reserva, exclusivo para reserva de mesas de restaurante, busca, aí ele descobre que o jeito de você fazer a reserva é por WhatsApp, ele vai e entra no seu WhatsApp e faz a reserva. Então, de fato, ele já está fazendo isso aqui em São Paulo. E muitas outras coisas. Ele pode fazer compra para você hoje também. Você bota lá a lista de compra, quero comprar 2 caixinhas de creme de leite, uma caixa de leite condensado, uma dúzia de ovos. Ele vai buscando nos supermercados que entregam no seu endereço também, e dependendo, você vai precisar ali interromper um pouco ou entrar um pouco no processo para fazer o cadastro naquela loja que você não tem, colocar o número do seu cartão de crédito, porque isso ainda não fica disponível ali no ChatGPT, mas ele faz todo o caminho para você. Inclusive, se ele entra numa loja e percebe que não tem aquele produto ali, ele busca em outra e vai buscando preços também. Então, é bem interessante brincar com isso. Então, do dia para o outro, a gente ganhou, Eric, um secretário virtual, né? Para poder fazer os trabalhos chatos, os trabalhos que ocupam mais tempo aí. Então, dou a dica aí para todo mundo testar o ChatGPT dentro desse contexto também agora, porque ele está fazendo isso desde julho. Só na versão paga, tá? Custa $20 por mês, mas já está sendo bem útil. Ele dá aquelas erradinhas de vez em quando, mas no geral ele já está bem espertinho. E quanta comodidade e facilidade, né, que a tecnologia trouxe pra gente, né, Igor? Eu tô achando que eu tô ficando velho, viu? Porque, olha, isso não existia na minha época, eu não era mais jovem não, viu? Mas Tá nada, ainda é tempo. E até, daqui a alguns poucos anos ainda vai ter muita novidade pra gente conversar aqui. Não tenho dúvida, vai ser bem bom ter você aqui pra gente bater esse papo. Agora, Igor, vamos falar um pouquinho da Ambev, né? Que ela lançou uma música feita por IA para falar de moderação para os 70 anos da festa do Peão de Barretos. Isso é um bom exemplo de inovação ou mais uma ação de marketing? Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Nesse caso específico da Ambev, obviamente, ela foi usar a inteligência artificial e toda essa tecnologia foi usada para uma ação de marketing. Mas quando a gente pensa no impacto disso no dia a dia, eu acho que tem uma coisa curiosa que virou meme na internet, que é o caso, vocês vão vai dar risada, mas o Patati Patatá, lembra a dupla de palhaços? Sim. Falam que existem mais de uma dupla, né? E aí eles vão trabalhando em vários lugares. Pensa que com a inteligência artificial desse jeito, eu posso ter um artista se apresentando em mais de um lugar ao mesmo tempo. É óbvio que eu não vou ter a presença dele ali, vai ser diferente. Mas eu já tive a oportunidade, por exemplo, de assistir um show do U2 sem o U2, e aquele valor que eu paguei foi 10 vezes o valor do ingresso do que se tivessem os artistas ali presencialmente, e foi uma experiência super legal. Então, eu acredito nessa tecnologia muito trazendo benefícios para a popularização mesmo da arte de várias pessoas, e artistas poderem se apresentar em mais de um lugar. E até fazer campanhas também, otimizando o tempo de todo mundo, né? Então, acho que tem esse lado, sim. Nesse caso, especificamente, foi uma ação de marketing. Uma artista estava presente no palco e uma dupla virtual se juntou a ela para poder fazer esse show. Aconteceu agora em Barretos, né? O evento está acontecendo até esse fim de semana. Então, foi uma ação de marketing, foi super interessante, mas eu acho que traz essa mensagem por trás, como que o show business, né, pode se aproveitar dessa tecnologia para, de repente, se reinventar também. Então, eu acho isso muito interessante. Ô Igor, e tem uma polêmica envolvendo atores que venderam rosto e voz para treinar avatares no TikTok, né? E aí eu quero já colocar um ingrediente aí também nessa polêmica. A gente tem acompanhado também rostos de crianças, né, de bebê em cima de artistas, né? Tá sendo agora uma febre isso, né, que a gente acompanha aí nas redes sociais. Explica todo esse movimento pra gente. Vamos lá.
Essa pessoa que a gente está vendo aí, ele se chama Scott Jackman. Não sei se é assim que fala, mas né, é o nome dele, Scott Jackman. Ele é um ator de 52 anos de Dallas e ele vendeu a imagem dele para o TikTok. O que acontece nesse caso? Essa imagem dele, você sendo um anunciante do TikTok, você pode escolher ali no menu de rostos, você escolhe qual é a pessoa que vai ser utilizada ou qual o rosto que vai ser utilizado naquela campanha que você vai fazer no TikTok. E aí o Scott ele está muito preocupado porque quando ele fez isso, né, alguns meses atrás, ele cobrou uma diária de cachê dele ali como artista, como ator. Ganhou $750 e agora o rosto dele está sendo usado em várias campanhas e ele perdeu, inclusive, o controle disso, né? Ele falou que tem algumas campanhas ali que estão usando o rosto dele, umas campanhas meio até constrangedoras. Teve um experimento que um site fez, pegou o livro Mein Kampf do Hitler e colocou falas do livro na boca dele. Então, assim, você imagina um artista que cedeu a imagem para uma inteligência artificial para ser utilizada dessa forma e hoje ele não tem controle sobre a própria imagem. Então, é muito complicado quando a gente pensa nos desdobramentos de tudo que está acontecendo hoje, né? Não existe uma legislação ainda muito clara para tudo isso que está acontecendo. Então, a gente tem que, inclusive, utilizar com parcimônia, com calma e com muita responsabilidade, né? Eu trabalhei uma época com uma pessoa bem conhecida e que ele tinha assinado um contrato na época do blockchain de Bitcoin. Ele tinha assinado um contrato vitalício para tudo que fosse relacionado a blockchain fosse com aquela determinada empresa. E ele se arrepende profundamente sobre isso porque as coisas se desenvolveram de outra forma e ele está perdendo oportunidades de negócio porque ele tem um contrato amarrado ali. Então, o aprendizado que ele teve naquela época, que eu acho que se repete agora com novas tecnologias, amarrar contratos com um tempo determinado, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer no desenvolvimento de uma tecnologia para daqui a um ano. Então, no caso dele, ele aprendeu dessa forma. Vamos assinar contratos agora, coisas que a gente não sabe muito bem, para um ano, 12 meses, e daí a gente renova, daí a gente revê. Então, foi a saída que ele encontrou. Mas, nesse caso específico, o coitado do Scott está com a imagem agora disponibilizada para um monte de empresa e sem receber nada por isso, né? Recebeu o cachê de uma única diária. Então, falando do lado positivo do uso dessas imagens, né, de você poder expandir ali, aparecer em mais lugares, mas agora o lado negativo também. E aí você perguntou dos bebês. Eu acho que tem a diferença dessa coisa dos bebês, porque aquilo ali é feito por inteligência artificial, né? Não é a imagem de alguém real. Nesse caso, a gente tem uma imagem de uma pessoa real que recebeu um cachê para uma diária e agora essa imagem dele está sendo usada de forma indiscriminada aí por pessoas que ele nem tem controle. Ô Igor, a Meta decidiu, né, congelar contratações em inteligência artificial e a gente até viu, né, que recentemente contratou um jovem de 24 anos por 250 milhões de dólares, né? Aí deu uma paradinha aí, contratação de pessoal também, apostou em nuvem, né? Mas do outro lado fechou um acordo com a Google de 10 bilhões de dólares aí em cloud. Isso mostra um movimento de reorganização ou é um sinal de alerta no mercado? No caso da Meta, eu acredito ser reorganização. Foram contratações milionárias, como você mesmo acabou de falar, né? E eu acho que o que aconteceu ali foi que a Meta começou a roubar muitos grandes cérebros de outros concorrentes para ter todo mundo ali dentro do seu universo. E me parece, né, pelo que está acontecendo ali, de pessoas trabalhando um mês e pedindo demissão, mesmo com salários gigantes assim, que está rolando uma questão mais relacionada a ego e colocar todos esses cérebros muito incríveis juntos ali. Eu acho que a Meta está muito nesse momento de o que fazer com todos esses talentos que ela contratou agora. Então, sim, brecou, vamos estruturar, vamos trabalhar melhor esse planejamento para daqui para frente, né? O que eu quero fazer com todas essas pessoas, onde eu vou encaixar cada um desses grandes talentos. E aí eu acho que no caso da Meta é isso. Mas quando a gente fala de uma forma mais holística, né, de uma forma mais global, até antes de ontem eu participei com a Natália Riede lá no Fast Money falando um pouquinho da expectativa, né, para o balanço da NVIDIA. Eu acredito que a gente está num momento ainda de crescimento aí de inteligência artificial, né? Eu acredito sim, inclusive o balanço da NVIDIA mostrou isso, né? Que continua tendo lucros recordes, continua tendo pedidos recordes de produtos, apesar do mercado ter ficado um pouquinho receoso ali depois do balanço, mas os números são muito bons ainda assim, né? Então, a gente vê aí, eu não converso com um executivo que não fale que está investindo em inteligência artificial hoje. Todas as empresas estão buscando aproveitar e trabalhar a inteligência artificial da melhor maneira em seus negócios. Então, eu acredito que a gente ainda não está perto de uma bolha. Acredito sim que as ações dessas grandes empresas, NVIDIA principalmente, está superinflacionada. Acredito que em algum momento a gente vai ver aí uma correção desse valor, mas por enquanto a gente está vendo as empresas com o pé no acelerador. E eu acredito que isso ainda vai se sustentar por algum tempinho. Minha humilde opinião de especialista em tecnologia, não de economia. Mas quando a gente conversa com os executivos de tecnologia em si, está todo mundo buscando novas soluções até hoje.
O Igor, e vai muito ao encontro do que falou Jensen Huang, o CEO da NVIDIA, né? Ele foi questionado justamente sobre essa questão de bolha, da inteligência artificial, e ele disse que o boom da inteligência artificial está muito longe aí de acabar, né? Ele aposta, inclusive o guidance da NVIDIA é de um crescimento aí no próximo trimestre de 56%, 52%, né? Então, você acha ainda que tem muito espaço para crescer ainda nesse mercado de inteligência artificial? Eu acredito que sim. Conversando com executivos da NVIDIA aqui no Brasil, eles comentam que tirar pedido aqui chega a ser até difícil, porque você vai entregar o produto lá para frente, né? Não tem produto disponível. Se a NVIDIA abrisse mais fábricas, teria demanda para mais fábricas. Que abrir uma fábrica dessas, né, é um investimento absurdo e de muito tempo também, de longo prazo. O que eu acho interessante a gente pensar, e trazendo um pouco a sardinha para o nosso lado aqui de Brasil, é que inteligência artificial demanda muita energia. E quando a gente pensa na nossa matriz energética, ela é muito mais limpa do que a média global, né? Então, assim, existe um movimento para que o governo, inclusive, ajude empresas a trabalharem a construção de fazendas de data centers para inteligência artificial no Brasil, porque é um espaço, um espaço que a gente pode utilizar para crescer aí a nossa própria economia. Inclusive, fazendo investimentos desse tipo, a gente traz empregos muito mais qualificados aqui para o nosso país também, né? Quando a gente fala em tecnologia, enfim. Essa é uma questão que eu acho que é importante a gente sempre falar e parar para pensar como uma possibilidade de crescimento para o Brasil. Se uma fábrica dessas for instalada nos Estados Unidos, a matriz energética de lá, além de mais cara e mais suja, ela é sobrecarregada. Para uma fábrica dessas que gasta muita energia ser implementada nos Estados Unidos, ela precisa de um planejamento gigante para ter a energia disponível. No nosso caso, a gente consegue produzir essa energia de uma maneira mais limpa e fazer isso acontecer aqui e exportar essa tecnologia para fora também. Inclusive, o governo brasileiro fez um plano, né, de data centers, apresentou para as Big Techs lá nos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recentemente esteve nos Estados Unidos e apresentou esse plano justamente como atrativo à energia limpa. E o Brasil quer captar cerca de 20 bilhões de dólares com essa questão dos data centers, né, atraindo essas empresas aqui para o Brasil. Então é interessante porque existe esse plano já do governo que já foi apresentado para as Big Techs que receberam muito bem, né, Igor? Sim, e tem alguns planos de investimento já em andamento aqui no Brasil, principalmente no Sul, porque ali é uma região bem estratégica para você conseguir criar esse desenvolvimento de tecnologia, esse desenvolvimento de demanda por inteligência artificial para todo o Mercosul. É uma área bem estratégica para isso também. A gente tem visto algumas iniciativas bem interessantes nesse sentido já acontecendo. Igor Lopes, sempre muito bom bater esse papo contigo sobre tecnologia, inteligência artificial. Obrigado, viu, pela sua participação aqui no Real Time. Um grande abraço e bom final de semana para você. Para vocês também, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.